Fala baixaria, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui se você não sabe disso, né? Que é a nossa contribuição sobre teoria musical, uma coisa muito importante que você tem que estar sabendo na hora de estar tocando contrabaixo, né? Então, no vídeo anterior a gente terminou falando de três graus, né? Três acordes, três escalas, que são as escalas maiores. E se você quer tocar isso no contrabaixo, entre aqui no link, conheça o Baixo Prime, olha aqui, Baixo Prime, em que você pode estudar isso no contrabaixo, tá bom? Esses são conceitos de teoria musical que são importantíssimos para você saber, é o básico mesmo, tá bom? Se você está gostando desse vídeo, se já gostou do vídeo anterior, curta, compartilha e siga a gente aí no YouTube, inscreva-se no canal para a gente continuar fazendo esse trabalho para vocês, beleza? Então vamos lá, aí estamos aqui no quadro negro, né? Ó, então o que a gente começou a falar, terminou falando lá, que seria o primeiro grau, né? O quarto grau e o quinto grau. O que acontece com eles? Eles são acordes maiores, tá? Acordes maiores. Beleza. Por que eles são conhecidos como acordes maiores? Porque eles têm a terça maior. Então, tônica e terça maior, os três, tá? A terça maior, ela vai ter uma diferença de tom, tom em relação à tônica, né? Isso vai ter um espaço aqui de duas notas. No caso do dó, ré, mi. O que seria tom? Tom é essa distância entre o dó e o ré, por exemplo. Se a gente tiver o ré bemol ou o dó sustenido, a gente vai ter o meio tom, tá? Então, se você não sabe isso, é uma coisa bem básica que seria a situação do tom e o do meio tom, também conhecido como semitom, tá? Isso é importantíssimo. É uma distância aí dos intervalos, tá? Então, no caso de dó para ré eu tenho um tom, no caso de ré para mi eu tenho um tom, no caso de mi para fá eu tenho meio tom. Eu não vou ter mi sustenido nem fá bemol, quer dizer, até existe, mas no caso é uma coisa mais complicada de explicar, mas no instrumento é mais fácil de pensar. Por exemplo, do mi pro fá eu tenho ali só uma casa, tá bom? Então essa terça maior ela vai acontecer em todos esses acordes aí. Por que a gente está falando acorde? Acorde são as notas tocadas ao mesmo tempo, arpejo são as notas tocadas em tempos diferentes, né? Do jeito que a gente toca mais no contrabaixo, né? Mas essa terça maior ela vai estar presente nesses três acordes aí, que seriam, no caso de dó maior, a gente vai ter dó com sétima maior, fá com sétima maior e o sol 7, tá? Então, quais seriam os acordes provenientes da escala maior? O jônio, aqui seria o fá lídio e o sol mixolídio, tá? Vou botar mixo aqui na abreviação porque é mais fofinho, beleza? 1, 2, 3, 1, 4, 5, certo? Então, se a gente levar essa situação ali, ó, aqui pros graus, eu vou ter o primeiro grau com sétima maior, o quarto grau com sétima maior e o quinto grau com sétima. Os três são maiores, tá? Por que é importante saber isso? Você tem que saber de onde é que vem, né? Você tem que saber de onde é que vem as notas, os acordes, né? Por que a gente fala que esse acorde é maior? É com sétima. Isso aí é o básico mesmo. Você não pode sair tocando e não sabe qual que é a relação, porque se você entende, fica muito mais fácil para você tocar. Beleza? Então vamos mudar o quadro aqui, ó, que vai facilitar um pouco, ó. Então quando a gente pega o primeiro grau com sétima maior, né? A gente tem ali o jônio. Qual que é a referência do jônio? É a escala maior, né? Se a gente pegar a escala maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é o jônio. A gente dá esse nome, mas
é mais facilmente para você entender isso. Já no quarto grau, que é o lídio, a gente tem uma nota característica, que é a quarta aumentada, né? A gente põe o sustenido 4 aqui, ó. Por que que tem a nota característica? Porque se você pegar o dó maior, você tem o dó lídio também. Qual que é a diferença do dó maior pro dó lídio, se os dois têm terça maior? É a quarta aumentada. Então, no caso, seria ó, dó, ré, mi, fá, que é a quarta corda, quarta nota, seria o fá sustenido, no caso de dó lídio, certo? E daí, o quinto grau, que é o mixolídio, a gente vai ter o B7, que seria a mesma relação. Quando eu tenho um dó mixolídio, vai ser dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que é a sétima nota, bemol, si bemol. Então, se eu tenho isso tudo num campo harmônico, por exemplo, no caso aqui o dó, o fá e o sol, eu vou ter as mesmas notas, as mesmas escalas, da mesma escala. Então eu tenho o dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é o dó lídio. Eu tenho fá, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, que seria o fá lídio, e eu tenho sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Isso aí é dentro de um campo harmônico aqui, ó, que tem as mesmas notas. Mas se eu for fazer, por exemplo, o dó mixolídio, o fá mixolídio e o sol mixolídio, eu vou ter outra referência. E, por exemplo, é daí que vem essas notas, né? Eu vou ter o dó com sétima maior, que veio do dó jônio. Eu vou ter o fá com sétima maior, que veio do fá lídio. E eu vou ter o sol com sétima maior, transformando nas três acordes, nos três arpejos, nas três escalas maiores provenientes do campo harmônico maior, tá? Isso aqui, ó, é uma referência que a gente tem que ter, porque facilita muito na hora de tocar, né? Então faz com que você saiba da onde que está vindo os acordes, faz com que na hora que você ouve as notas, isso tudo é o básico mesmo. Se você não sabe isso, sinto lhe dizer, você tem que aprender agora. Ah, é um decoreba, não sei o que. É porque, ó, quer ver? Olha essa referência aqui, ó. Vou até mudar a cor. Se eu faço em outro tom, por exemplo, vamos pegar o sol. Qual que seria o primeiro grau do sol? É o primeiro com sétima maior, né? Daí, qual que é o quarto grau do sol? Sol, lá, si, dó. Sol, lá, si, dó. Então, dó com sétima maior. Qual que seria o quinto grau? O ré. O ré é com sétima. Então, eu vou ter aqui no caso um sol jônio, um dó lídio e um ré mixolídio. É assim que eu vou tocar uma música em sol, porque eu já mudei o tom, né? Então, nesse caso, a digitação, o shape vai facilitar a gente entender isso num tom, depois mudar o tom, entender em outro tom, porque no contrabaixo, instrumentos de corda, a gente tem uma facilidade muito grande de mudar o shape e mudar a escala. Mas você tem que entender quais são as notas, né? Só para finalizar aqui, por exemplo, entra um sustenido, né, no sol. Então, deixa eu mudar aqui, ó, no caso do sol, eu vou ter sol, dó e ré. E no caso aparece na escala de sol é o primeiro sustenido, né? Primeiro hashtag aqui. Então, pera aí, eu não fiz isso em dó ainda, eu vou fazer em dó só para você entender de onde é que vem isso, né? Ó. Fica bem mais fácil de entender. Vamos fazer primeiro em dó. Olha lá. Dó com sétima maior. Quais são as notas dó, mi, sol, si? Quais são essas notas? É tônica, terça, quinta e sétima, que são provenientes da tétrade aqui de dó, certo? Essas notas estão dentro da escala maior de dó. Então, elas vêm exatamente da escala de dó. E eu pulo uma aqui, ó. Eu pulo ré, pulo fá, pulo lá. Olha só que engraçado, ó. Dó, pulo ré tem o mi, pulo o fá tem o sol, pulo lá tem o si. Eu monto uma tétrade, né? Andando em terças. Por isso que a terça é tão importante. No caso de fá com sétima maior, eu tenho
eu tenho o Fá, pulo Sol, tenho Lá, pulo Si, tenho Dó, pulo Ré, tenho Mi. Face. Então aqui, ó, pulei o Sol, pulei o Si, pulei o Ré. E eu montei uma tétrade andando em terças, certo? Isso é importantíssimo você entender. No caso do Sol 7, mesma coisa. Eu vou fazer Sol, pulo Lá, tenho Si, pulo Dó, tenho Ré, pulo Mi, tenho Fá. Então aqui eu tenho uma tétrade de Sol 7, Sol mixolídio, tá? Então, por que que eu sempre explico assim é melhor? Porque quando eu quero a tríade, é só eu tirar a última nota, né? Eu tenho a tríade, né? Então dá para fazer isso em tríade também, que é bem mais fácil, beleza? Então, esse mesmo conceito jogado aqui no Sol, né? Ó, Sol com sétima maior. Eu tenho Sol, pulo Lá, tenho Si, pulo Si, eu tenho Ré. E no caso do Sol, na tonalidade de Sol, aparece o sustenido. Então eu vou ter o Fá sustenido em vez do Fá. E é isso aqui que vai diferenciar o acorde com sétima do acorde com sétima maior, né? Meio tom ali, né? No caso do Dó, a gente já sabe, Dó com sétima maior é exatamente igual, tem as mesmas notas. E no caso do Ré com sétima, aqui aparece, ó, Ré, pulo Mi, tenho Fá sustenido, Fá, pulo Sol, tenho Lá, daí eu pulo o Si, tenho Dó. Aqui seria um acorde de Ré com sétima. Se eu fizer isso em todos os tons, eu vou ter o primeiro, o quarto e o quinto grau. Eu vou entender isso em todos os tons, que seria o importantíssimo de você estar sabendo. Essa regra que eu fui criando, eu não olhei livro nenhum aqui, tá na minha cabeça, porque ela é básica, você tem que saber isso aí. Essa relação você tem que saber. É um decoreba? Você pode chamar isso de decoreba, mas é uma situação em que são os acordes que você toca provenientes das escalas que estão dentro da tonalidade que você está tocando. Então, não tem para onde correr. Você tem que saber isso, né? Isso é o básico do básico mesmo. Então eu estou fazendo só com 1, 4 e 5. Imagina quando eu colocar os outros acordes ali, né? Você tem que estar dominando isso aí. Bom, então é isso, meu povo. Você tem que saber esses conceitos, você tem que entender de onde as notas vêm, exatamente para você não errar, não ficar com dúvida, não titubear, não ficar pensando qual é a nota que eu toco agora. Porque quando você sabe todas essas regras musicais, a teoria musical, e você usa isso aplicado no contrabaixo, daí você está fazendo música conscientemente, tá bom? Então, se quiser estudar isso no contrabaixo, olha aqui, baixa o Prime, pega aí no link e bora estudar. Nos vemos na próxima. Here we go!